Para Nietzsche, o ressentimento é uma manifestação profunda de impotência e ódio, que aparece quando aquelas pessoas que se sentem fracas não conseguem ter domínio das suas próprias forças, dos seus talentos ou do seu potencial. Eles não conseguem se ver em pé de igualdade com as pessoas que efetivamente estão avançando. E como que a gente vê isso se manifestando na sociedade? O ressentido não se ressente de alguém porque esse alguém é ruim. Ele se ressente porque esse alguém está conquistando algo que ele não foi capaz de conquistar. Porque o avanço do outro é um espelho para ele da sua própria estagnação, do seu comodismo. E ele ataca, porque é mais fácil destruir do que fazer os movimentos internos. E onde que eu quero chegar com isso? Eu trabalho diariamente para que as mulheres possam viver relações mais saudáveis. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Por quê? Porque dependendo do resultado das próximas eleições, eu não estou falando só de presidente eleito. Isso aqui que a gente faz nas redes sociais, as mulheres que você segue, que você acompanha, você mesma, vamos perder todos os direitos. A gente não vai mais poder abrir câmera para poder expressar a nossa opinião, para poder nos posicionar contra um sistema dominante, que é o patriarcado, por exemplo, que é o capitalismo, e que estão completamente associados. Porque desde 2016, quando a Dilma sofreu o golpe, o que a gente está vendo aí são pessoas muito confortáveis em expressar a sua misoginia, o seu desejo de um retrocesso nos direitos das mulheres. Os homens que mais atacam as mulheres são esses homens que ficaram sentados sobre os seus privilégios dados pelo patriarcado e nunca se movimentaram, porque eles estavam ali se sentindo confortáveis com as mulheres que não têm direito à voz, que não o confrontam, que não questionam. A gente precisa entender que essas bravatas não são uma demonstração de força, são uma demonstração de medo. Simone de Beauvoir já dizia: basta uma crise política, econômica, religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E eu entendo que hajam muitas mulheres hoje que não têm consciência da luta feminina pela conquista de direitos, porque elas já nasceram com direitos a estudar, a andar de calça jeans, a se divorciar, a negar um pedido de casamento. Imagina. Foi só em 1932, ou seja, há menos de 100 anos, que as mulheres conquistaram o direito ao voto. E ainda assim, naquela época, elas precisavam da autorização dos seus maridos para irem votar. Foi só depois de 1962, ou seja, aproximadamente 60 anos, que as mulheres tiveram direito a abrir conta em banco, viajar sem autorização do seu marido, trabalhar fora, abrir o seu próprio negócio. Imagina, 60 anos. O Código Civil de 1916 tratava a mulher casada como legalmente incapaz. As nossas avós viveram isso. Para quem agora está me ouvindo e pensando, nossa, que exagero, quanta bobagem, a gente não está correndo esse risco todo, eu quero te lembrar do que aconteceu em 2018, que a gente fazia chacota do palhaço do Bolsonaro. A gente achava ele tão ridículo que era impossível que ele se elegesse presidente. E olha o que aconteceu. Se a gente permitir esse retrocesso, se a gente permitir que essas pessoas com essa mentalidade de opressão às mulheres cheguem ao poder, a gente muito provavelmente não vai ter uma segunda chance em muito tempo. E eleição não é só para presidente, porque a gente pode eleger um representante que tenha um projeto político que seja muito benéfico, que proteja as minorias, as mulheres, todo mundo. Mas se lá no poder, na Câmara de Deputados, no Senado, houver uma maioria que é contra esses projetos, eles vão barrar todos os avanços. Você está vendo aí, eles deixaram de votar a escala 6x1 e foram de férias. Eles correram para derrubar o PL da misoginia e foram de férias. Então tudo que tem relação com os nossos direitos está sendo totalmente ignorado, está sendo posto na gaveta. Quando você vê que o presidente precisa ir conversar com a bancada do Centrão, com a bancada da Bala, com a bancada da Bíblia, todas essas bancadas, inclusive hoje a bancada da Beth, é porque ele não tem maioria no Congresso. E é isso que acontece. Quando a gente elege um presidente que tem ideias progressistas, que pensa no povo, na melhoria da nossa qualidade de vida, e a gente tem um Congresso que tem valores muito diferentes a esses, que só quer oprimir e maltratar toda uma população, o que a gente vê é isso, que o governo tem que negociar. E quando ele negocia, ele sempre tem que entregar alguma coisa em troca. Então a gente, mesmo que avance um pouquinho, a gente está perdendo também. E todos os direitos que a gente tem hoje, por mais que a gente ache que são poucos, foram conquistados por muitas mulheres que lutaram por anos, por décadas, que foram silenciadas, foram caladas, foram mortas, foram perseguidas. E que nem chegaram a ver essas conquistas. É nossa responsabilidade seguir com esse legado, para a gente não perder aquilo que custou sangue das nossas ancestrais. Não sou eu que vou te dizer em quem votar. É a sua consciência. A única coisa que você precisa entender é que você precisa investigar além das palavras, além dos cortes, para viralizar de cada político. Porque todos eles, aparentemente, são muito bem intencionados. Mas quando você vai ver a verba que ele usa, quanto que ele ganha, quantos funcionários ele tem,
né? Como que ele usa o dinheiro público que não está feito para ir para a Copa e depois dizer que a gente critica porque a gente tem inveja. A gente paga o salário dele e ele tem a coragem, a petulância de dizer que a gente está criticando porque a gente tem inveja. Porque ele está na Copa, assistindo a Copa, relatando a Copa e não está aqui cumprindo com as suas funções para as quais eles foram eleitos e estão sendo muito bem pagos. Então, investiga, vai além, questiona. Hoje a gente pode questionar. E é com esse questionamento, com essa reflexão, é pensando que a gente vai conseguir resistir e eleger políticos que vão continuar defendendo os nossos direitos. Como Simone de Beauvoir disse, a gente não tem nada garantido, e a história prova isso.